Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, hoje tratando sobre a reta. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos iniciar um novo módulo, módulo número 13, que trata sobre geometria. E hoje na aula número 1, vamos falar sobre a reta. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajudará demais no crescimento deste projeto educacional. Então vamos começar. Introdução. Uma breve introdução no que diz respeito à geometria, sabendo que desde os primórdios a gente já sabe, tem conhecimentos do uso da geometria. Então vamos lá. No Egito Antigo, os conhecimentos de geometria eram muito utilizados, seja pelos agrimensores, ao medir terrenos, seja pelos construtores, ao fazer edificações. Então, a gente tem as pirâmides, tem uma série de edificações que eram, digamos assim, desenvolvidas utilizando conceitos da geometria. Um ótimo exemplo de como a geometria era elaborada são as pirâmides, como eu acabei de dizer, famosas pela beleza e pelo engenho na construção, na perfeição, considerando o tempo que elas foram construídas. Continuando, em geometria são conceitos intuitivos, isso é muito importante. O ponto, a reta e o plano, são três elementos que muito importantes e que são, digamos assim, que acompanham efetivamente aqueles que estudam a geometria. Então, vamos definir esses elementos. Hoje, vamos falar rapidamente sobre o ponto e iniciar os conceitos sobre a reta. Então, vamos lá. O ponto não possui dimensões. Isso é claro, como foi falado, alguns elementos, como o próprio ponto, são conceituados intuitivamente. Eu acho que quando falamos sobre ponto, na mesma hora a gente já tem uma ideia do que seja. Ok? Então, para representá-lo, basta fazer uma marca no papel. Aqui na tela a gente vê esse pontinho aqui, é um ponto. A sua indicação é feita geralmente por letras maiúsculas do nosso alfabeto, ou seja, um ponto específico, uma cidade, um elemento geográfico qualquer pode ser representado no mapa através de um ponto, como indicação. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica, que eu acabei de falar. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações, porque oferecem precisão, ele é exato, não tem margem de dúvida. Se no lugar de ponto usássemos um quadrado, em que lugar do quadrado estaria a localização precisamente? Então, acho que daqui dá para a gente ter uma ideia da precisão do ponto. Ou seja, o quadrado pode ser, de repente, qual dos vértices, no centro, no lado. Então, realmente, o ponto é bem específico. Vamos começar a falar agora um pouco sobre a reta. Em geometria, a reta é imaginada sem espessura. Não tem começo nem fim. E é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, é infinita. Se a gente for considerar uma definição bem abrangente. Como é impossível representar uma reta no papel, geralmente representamos uma parte da reta. A sua indicação pode ser feita por letras minúsculas do nosso alfabeto. Ao contrário do ponto, com letra maiúscula, uma reta representada por letras minúsculas. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas, uma outra forma de definir o que seja uma reta. Infinitos pontos conectados que não fazem curva, ou seja, mantêm aquela direção e sentido. Elas são infinitas, novamente aqui, a reta, para as duas direções, tanto para a esquerda quanto para a direita, ou para cima ou para baixo, depende do seu sentido.
ou direção. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles, né? Entre os pontos. Dizemos que a reta possui apenas uma dimensão, ou que é unidimensional, tá? Por definição. Continuando, vamos sempre considerar retas traçadas em um plano, tá? Então, nesse estudo, temos que trabalhar, né, considerando algumas premissas. Uma delas é que as retas, né, estarão representadas num determinado plano. Neste caso, o plano será, né, a folha do livro, do caderno, ou, no caso aqui, a tela, né, do computador, no slide, né, digamos assim, da apresentação. Se desenharmos um ponto na folha de papel e traçarmos retas que passam por esse ponto, podemos traçar tantas retas quanto quisermos, ou seja, né, infinitas retas passam por um ponto. A gente pode observar por esse desenho. Aqui no ponto A, eu tenho aqui uma série de retas passando por ele e poderia continuar passando outra infinidade de pontos, né, de retas, né, passando por esse ponto. Se desenharmos dois pontos distintos na folha, podemos traçar uma única reta que passa por esses pontos, ou seja, por um ponto infinitas retas, já por dois pontos apenas uma reta. Tem aqui o ponto A e o ponto B. Quando eu ligo esses dois pontos, somente uma reta pode passar entre eles. Observe as figuras nas quais estão destacadas três pontos distintos. Então vejamos. Aqui, né, essas duas figuras, vamos lá ver os comentários. Por um ponto do plano passam infinitas retas, como a gente já tratou, né? Por dois pontos distintos de um plano passa uma única reta, como a gente já viu. Dois pontos, uma única reta. Dados três ou mais pontos distintos de um plano, só podemos traçar uma reta que passe por todos ao mesmo tempo se esses pontos estiverem alinhados. Tá? Aqui, ó. 3 ou mais pontos não estando alinhados, ó, vai passar dupla, A com B, B com C e C com A. Agora, se eles estiverem alinhados, ó, E, F, G, aí sim a gente consegue passar uma única reta. Tá? Então, dados 3 ou mais pontos distintos de um plano, como nós mostramos, só podemos traçar uma reta que passe por todos ao mesmo tempo, se esses pontos estiverem alinhados. Aqui é o caso, ó, EFG. Está alinhado, aí eu posso passar uma única reta. A figura representa um campo de futebol. É o que a gente vai mostrar em seguida. Cada linha lateral e cada linha de fundo, prolongadas indefinidamente nos dois sentidos, sugerem a ideia de reta. Aqui, ó. Vamos começar. Reta A, né, letra minúscula, prolongando indefinidamente. Reta B, prolongando indefinidamente. Reta C, reta D. As linhas laterais do campo, prolongadas, no caso as retas A e B e as retas C e D, não se cruzam, porque são paralelas. A linha lateral e a linha de fundo, prolongadas, no caso as retas A e C ou as retas B e C, cruzam-se em um ponto. Vamos voltar rapidamente aqui, né? Aqui, ó. Reta A cruza com D e com C. Reta B cruza com C e cruza com D. Agora, reta A e B não se cruzam e reta C e D também não se cruzam porque são paralelas. O mesmo acontece com as retas A e D ou as retas B e D, como já mostrado. Esse modelo nos mostra posições relativas de duas retas em um plano, né? É o que a gente está vendo agora. Esse modelo nos mostra que quando traçamos duas retas em um plano, podem ocorrer as seguintes possibilidades. Então vamos lá. Retas paralelas A e B, né? As retas A e B não se cruzam, ou seja, não possuem pontos em comum. Tá? Ela não tem nenhum ponto em comum, não se tocam. Dizemos então que A e B são retas paralelas e indicamos A paralela com B dessa forma. Tá? Nesse outro caso, temos aqui as retas A e C que se cruzam e tocam-se em P.
as retas A e C se cruzam em um único ponto, né, que é o ponto P, ou seja, possuem apenas um ponto em comum. Dizemos então que A e C são retas concorrentes, né? No primeiro caso, paralelas, não se encontram, quando se encontram em determinado ponto, são concorrentes. Observações. Depois de traçar as retas A e B no caderno, como mostra a figura 1, como elas se classificam? Paralelas ou concorrentes? Então, figura 1. A e B. Então, podemos observar, né, que elas vão se encontrar num determinado ponto aqui, né, fora do caderno, já que elas não são paralelas, elas são concorrentes. Tá? Então, lembrando que o plano e as retas são ilimitados, imaginamos a extensão do plano no caderno e o prolongamento das retas, como na figura 2. Está aqui. Ó. Verificamos assim que as retas A e B se cruzam no ponto X, sendo, portanto, retas concorrentes. Aqui, ó. Prolongando, ela vai se encontrar aqui, são concorrentes. Devemos também observar que as retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando o mesmo lugar no plano. Neste caso, dizemos que A e B são retas coincidentes, ou indicamos A igual a B. Aqui um em cima do outro, A igual a B. Tranquilo? Vamos ver agora 2 exercícios para a gente concluir nossa aula de hoje. Primeiro, a respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. Letra A. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como retas e planos. Letra B. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. Letra C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Letra D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Então a resposta é essa aqui, D. O ponto, como a gente viu, ele é intuitivo, né? Não tem definição. E letra E, o ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Não, existem outros também, como a gente viu no início dessa lição. Então, o ponto é uma noção geométrica primitiva. Sua existência só pode ser garantida por axiomas. Portanto, não há definição para os pontos. Além disso, pontos não possuem dimensão nem formato. Letra A é incorreta. Conforme já foi dito, o ponto não pode ser definido. E ali afirma que ele era definido. Além disso, ele não possui dimensão ou formato. Por isso, a ideia de menor unidade geométrica não faz sentido para os pontos, embora possa ser utilizada por questões didáticas. Letra B também incorreta. O ponto é uma figura adimensional, ou seja, possui dimensão zero. Em outras palavras, o ponto não possui dimensão. Letra C também correta. O ponto não possui definição, como já falamos, e a letra D já mostramos que ela é correta. Letra E também é incorreta. Existem outras noções primitivas na geometria, ou seja, outras figuras que não possuem definição, como a reta, o plano e o espaço, né, como a gente já mostrou no início dessa aula. O exercício número 2. Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale a alternativa correta. Então, as retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Vamos ler todas, depois a gente vai aqui com calma mostrando aqui a solução. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos. As retas, letra C, as retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curva. Letra D, o número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Letra E, segmentos de reta são conjuntos de pontos
que possuem início, mas não possuem fim. Então vamos lá. Antes da gente chegar na conclusão final, né, vamos ver aqui mais alguns conceitos sobre a reta. As retas são um conjunto de pontos que não fazem curva, isso aí nós já vimos. Não possuem espaços entre os pontos e são infinitas para as duas direções. Ok? Aí, como mostramos na aula de hoje. Ao sofrer um corte, uma reta transforma-se em duas semirretas. Tá? Isso aí a gente vai definir o que é semirreta na próxima aula. Mas aqui já estamos antecipando. Dando uma reta, duas semirretas. Por sua vez, ao sofrer um corte, uma semirreta transforma-se em um segmento de reta e em outra semirreta. Tá? Além disso, as retas possuem uma dimensão, por isso é possível utilizá-las para uma única medida, como comprimento, largura ou altura. Tá bom? Então, vamos avançar. Letra A é a correta, tá? Então, vamos voltar rapidamente lá para a gente relembrar. Vamos ver cada uma delas, né? Calma. Letra A. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão, como a gente mostrou. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura ou altura a partir delas. Perfeita essa definição. Letra B. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos. Negativo. Aqui é uma situação, né? Com dois pontos você define uma reta, mas não necessariamente definida por dois pontos. Então, isso é absolutamente errada. Incorreta. As retas não possuem definição. A distância entre dois pontos é um segmento de reta. Tá? Mostrando, né? A reta ela é intuitiva a definição dela. Letra C. Incorreta. Retas não possuem definição, novamente. Essa é uma das ideias fundamentais da composição das retas, mas não é sua definição, apenas uma de suas características. Tá? Então vamos lá. Letra C. Retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curva. Como eu falei, ela não tem definido, é uma característica, não definição, como foi mostrado. Letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Tá? Então, vamos ver o que a nossa explicação fala. É incorreta, tomando a reta como um espaço de uma dimensão, só é possível construir sobre ela figuras que possuem uma dimensão ou menos, ou seja, uma mesma reta, ou menos, como pontos, segmentos de reta, semirretas e outras retas. Só isso, ou seja, uma determinada reta, é assim que ela pode ser utilizada. Tá? Letra E, incorreta. Um segmento de reta é uma parte da reta que possui início e fim. É uma parte da reta, um segmento de reta, é um ponto, é uma parte da reta, que é infinita, que possui início e fim. Isso é o segmento de reta. Vamos lá, novamente, para a gente fechar, né? Aqui, segmentos de reta são um conjunto de pontos que possuem início, mas não possuem fim. Segmentos é uma parte, né? Uma semirreta, um pedaço da reta. Então, ela possui início e fim, como já mostramos. Vamos essa parte semirreta e tornar com mais detalhe na próxima aula. Ok? Perfeito? Beleza? Com isso a gente finaliza este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.